Já está começando o meu, o seu, o nosso Nota 10. O canal que tem a melhor revisão para o Enem. Nós estamos em outro patamar. Gente, hoje de cara eu já trago diquinhas porque vocês sabem que aqui a gente entrega muito mais do que conteúdo. Nessa reta final é fundamental manter o equilíbrio. Não adianta ficar estudando por horas e horas sem descansar, porque isso vai acabar te tornando improdutivo. Descansar, né? Que o cara não é de ferro. É preciso descansar a cabeça para que a nossa mente absorva o conteúdo. Captaram a mensagem? Sim. Então bora pra aula. E hoje o nosso sextou começa com uma das minhas disciplinas favoritas, literatura. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao programa Nota 10. Eu sou a professora Milene Lima, sou professora da área de linguagens e estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre texto literário, competência 5 da prova de linguagens e a prova do Enem, ou seja, como resolver melhor essas questões, que assuntos mais caem, como é que eu posso fazer para me dar super bem nessa competência de número 5. Então venham todos comigo, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Em nossas últimas aulas, nós explicamos para vocês um resumão dos movimentos artísticos literários, né, em especial da literatura brasileira. E como sempre, de costume, eu gosto de iniciar essa aula retomando um pouquinho e super essencial do que a gente viu na nossa última aula, tá certo, pessoal? Então, na tela aparece aí para vocês, reforçando, e para quem está chegando agora principalmente, vocês podem acessar aí o YouTube, o programa Nota 10, e rever as aulas anteriores, tá certo? Na tela aparece aí para vocês a competência de número 5 da área de linguagens, que é a competência que cuida especificamente do texto literário. Ou seja, é nesta competência que se cobram aspectos relacionados especificamente ao texto literário, recursos da linguagem, figuras de linguagem, como no texto aí aparece recursos expressivos das linguagens, aí está falando das figuras de linguagem, dos muitos recursos que um autor, que uma autora pode utilizar dentro do texto literário, certo, pessoal? Relacionando sempre esses textos com os seus contextos, a palavra contexto está grifada aí para vocês, no plural, relacionando-se a movimentos artísticos literários e contextos de produção, ou seja, qual era o momento político, histórico, social, qual é a relação daquele texto com esse momento. A sua natureza, a sua função, organização e estrutura. Aí está falando especificamente de quê, professora? De qual gênero literário você está analisando, qual é o gênero textual oferecido naquela prova, naquela questão, para que você possa analisar com cuidado, direitinho e responder a alternativa correta. E sobre as condições de produção e recepção. Lembrando que essa competência de número 5 é a competência do texto literário e ela aborda 3 habilidades específicas relacionadas ao texto literário. Uma que diz respeito ao contexto de produção, a você observar as influências sociais, políticas, históricas em que aquele texto se deu, quais eram as condições de produção e de recepção, ou seja, quem escreveu e para quem escreveu, quem era o público-alvo, quem eram os leitores do século XIX, quem eram os leitores do século XX, por exemplo. Os aspectos estruturais do texto, isso aí é muito importante, não se esqueçam disso, e as figuras de linguagem que você pode encontrar ali, os recursos de linguagem que você pode encontrar ali. Sempre os alunos perguntam o seguinte: professora, se é competência sim, se a gente tem 9 competências na prova de linguagens, e aí a gente tem uma prova de 45 questões, logo eu tenho 5 questões para cada competência. Então quer dizer que só cai 5 questões de literatura? Vocês catando qualquer simulado ou prova do Enem, vocês só acharam 5 textos literários? Obviamente que não. Por quê? Porque as outras competências e habilidades da prova de linguagem pode cobrar de vocês um gênero literário, um autor específico, mas não cobrando as habilidades específicas da literatura. Por exemplo, eu posso me deparar com uma questão na qual cai uma crônica da escritora Marta Medeiros, mas aquela questão não está pedindo um entendimento sobre o aspecto cultural ou social em que o texto foi escrito, ou a manifestação literária inserida ali. Mas é um texto que pode, por exemplo, abordar a variação linguística,
que é uma outra competência, que cai na competência número 8, por exemplo. Então, é por esse motivo que não caem apenas 5 questões com textos literários, porque o texto literário ele serve de embasamento e de pano de fundo para outras competências também. Espero que vocês tenham me entendido, tá certo? E para aquecermos a aula de hoje, nós vamos começar resolvendo questão. E acredito que nesta reta final, vocês estejam aí resolvendo o máximo de questões possíveis, né? Dentro dos simulados de vocês ou do cronograma de estudo de vocês. Vocês que estão aí nessa reta final, o conselho que eu dou, peguem lista de questões, revisem os assuntos mais importantes, porque consertando ali, revisando as questões, aliás, você consegue, ao resolvê-las, observar aspectos que poderiam fazer daquela questão uma questão, por exemplo, a alternativa correta. E por que as outras seriam erradas? E você fazer o seu próprio resuminho diante daquela questão e abrindo possibilidade para resolver questões semelhantes no dia da prova. Ou seja, pegando aquele perfil de questões relacionando às competências de linguagens. Então, eu trouxe aqui para vocês uma questão que já foi do Enem, obviamente ela não vai cair mais, é só para a gente treinar essa nossa capacidade de leitura e interpretação diretamente ligada à competência 5, a competência que cobra sobre o texto literário, tá certo, pessoal? E aí nós temos um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, obra clássica da literatura brasileira, que marca ali o início do realismo, né? O realismo que é o movimento artístico literário em que Machado de Assis está inserido e se tornou destaque na nossa literatura. Então, uma obra super importante, com certeza você que faz ensino médio ou que já fez, já ouviu falar, ou já leu, ou já estudou sobre essa obra, tá certo? E aqui nós temos um capítulo chamado A Pêndula. Hoje eu trouxe para vocês essa questão, para englobar realismo, Machado de Assis, que todo ano, vez por outra, cai no Enem, questões relacionadas ao realismo e a Machado de Assis, e trouxe também um compilado super especial para a gente estudar mais sobre modernismo, que é o movimento literário que mais tem caído nos Enems passados, nos Enems dos últimos anos, tá certo? Então vamos lá. E aí nós temos leitura do texto, vocês acompanham comigo, de casa aí na telinha de vocês, e aí diz o seguinte: saí dali a saborear o beijo. Não pude dormir. Estirei-me na cama, é certo, mas foi o mesmo que nada. Ouvi as horas todas da noite. Usualmente, quando eu perdia o sono, o bater da pêndula fazia-me muito mal. Esse tic-tac soturno, vagaroso e seco parecia dizer a cada golpe que eu ia ter um instante menos de vida. Imaginava então um velho diabo sentado entre 2 sacos, o da vida e o da morte, a contá-las assim: outra de menos, outra de menos, outra de menos. O mais singular é que, se o relógio parava, eu dava-lhe corda. Pessoal, chama a atenção de vocês para alguns pronomes aí, a colocação na formatação do PDF, não aparece o hífen para vocês, mas dava-lhe, com certeza tem que ter o hífen, tá bom? Assim como estirei-me. Eu dava-lhe corda para que ele não deixasse de bater nunca e eu pudesse contar todos os meus instantes perdidos. Invenções há que se transformam ou acabam. As mesmas instituições morrem. O relógio é definitivo e perpétuo. O derradeiro homem, ao despedir-se do sol frio e gasto, há de ter um relógio na algibeira para saber a hora exata em que morre. Naquela noite, não padecia essa triste sensação de enfado, mas outra e deleitosa. As fantasias tumultuavam-me cá dentro, vinham umas sobre as outras, à semelhança de devotas que se abalroam para ver o anjo cantor das procissões. Não ouvia os instantes perdidos, mas os minutos ganhados. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Aí vamos lá, deixe-me ver aqui o que é que essa questão pede, como é que vocês poderiam resolver bem uma questão como essa. O enunciado da questão. Há uma dica importante, pessoal. Aqui a gente tem tempo para fazer a leitura minuciosa, analítica, para discutir, para debater. Mas no dia, não se esqueçam de que a prova é extremamente estratégica e que vocês precisam ter um gerenciamento de tempo incrível. Então, o conselho que eu dou é que vocês leiam o enunciado da questão primeiro e depois vão ao texto, porque ele precisa ser lido, na maioria das vezes, claro, para resolver a questão. Ah, professora, por que você está fazendo o contrário? Porque aqui a gente tem tempo para isso, tá certo, pessoal? O capítulo apresenta o instante em que Brás Cubas, né, o personagem principal do livro,
revive a sensação do beijo trocado com Virgília, casada com Lobo Neves. Para quem conhece muito bem a história, sabe que Virgília foi um grande amor da vida de Machado de Assis, não, perdão, o autor não. O personagem Brás Cubas, escrito e criado por Machado de Assis, e foi um grande amor da vida dele, mas ela acabou se casando com outro, inclusive porque ele mesmo acabou provocando essa situação. Quem conhece o livro sabe bem disso. Então, anos mais tarde, quando Virgília já casada, eles acabam se reencontrando, né? E o amor aflorado ainda, acabam se tornando amantes. O brinco da professora caiu, mas não tem nada não, segue o baile. E aí, o que é que acontece? Esse momento, esse capítulo descrito aí, é justamente esse momento desse beijo de amor trocado, né? Entre Virgília e Brás Cubas. Mas não vamos romantizar muito as coisas, não, porque aqui estamos falando de uma obra realista. Então, vamos lá. Nesse contexto, a metáfora do relógio desconstrói, olha a palavra-chave aí, desconstrói certos paradigmas românticos, por quê? O narrador e Virgília não têm percepção do tempo em seus encontros adúlteros. Gente, muito cuidado, que as questões do Enem, elas têm essa dinâmica dos distratores que fazem parecer com que todas as alternativas, ou às vezes 3, são totalmente corretas. Entenda que, sim, naquele momento do beijo trocado, Virgília e Brás Cubas pareciam realmente não perceber o tempo passar. Mas essa percepção de, não ver o tempo passar, que momento maravilhoso, é uma percepção romântica, idealizada, apaixonada, levando em consideração mais a paixão e sentimentos que a razão. Então, se o enunciado está pedindo, nesse contexto, a metáfora do relógio, a relação aí com o tempo, desconstrói certos paradigmas românticos. Então, é óbvio que a resposta não vai ser uma alternativa que reafirme esses paradigmas românticos, mas sim que desconstrua, tá certo? Por isso, o gabarito não pode ser letra A. A letra B diz o seguinte: como defunto autor, Brás Cubas reconhece a inutilidade de tentar acompanhar o fluxo do tempo. Vamos lá. Defunto autor, vocês sabem, né? Vocês conhecem essa expressão, descrita justamente por Machado de Assis no início do livro, em que ele explica que o Brás Cubas é um defunto autor e não um autor defunto. Qual a diferença disso, professora? O defunto autor é alguém que depois de morto virou autor. E o autor defunto seria alguém que já era autor e morreu. Para quem conhece a história, vocês sabem muito bem que o Brás Cubas é um morto, ou seja, alguém que depois de morto resolve escrever sobre sua vida. Por isso o nome do livro é Memórias Póstumas, ou seja, pós-morte, após a morte de Brás Cubas. Então a letra B diz que, como defunto autor, Brás Cubas reconhece a inutilidade de tentar acompanhar o fluxo do tempo. Veja, como é que a gente pode avaliar? Essa aí é a metáfora presente do relógio desconstruindo esses paradigmas românticos. Por causa disso, será que é porque ele é um defunto autor? Pensem, segundo o que o próprio texto diz aqui, tá? Letra C, na contagem das horas, o narrador metaforiza o desejo de triunfar e acumular riquezas. Gente, no texto, vou até voltar aqui para vocês verem, quando ele está se referindo a como se fosse um velho diabo diante de 2 sacos de moedas e diz outra de menos, outra de menos, outra de menos, entendam que isso é uma metáfora. As moedas, na verdade, não são moedas, são as horas, os tempos, os segundos, os minutos. Ou seja, quanto mais a gente vive, mais vai acabando, né, gente? Então, é uma metáfora, não é dinheiro, não é riqueza de que se trata o texto aí, tá bom? Então, a gente invalida também essa letra C. A letra D diz que o relógio apresenta a materialização do tempo e redireciona o comportamento idealista de Brás Cubas. Vamos lá. Como assim o relógio representa a materialização do tempo? Tá correto até aí, não tá, pessoal? E depois diz redireciona o comportamento idealista de Brás Cubas. Por quê? Porque ele está lá divagando, pensando, beijo, apaixonado. Naquele tempo, o tempo podia passar e ele, não estava vendo nada.
mas depois ele se dá conta dessa relação com o tempo. E ele diz, o tempo é algo que não se pode parar. Assim? E aí redireciona o comportamento. Por quê? Porque o comportamento até então estava um comportamento romantizado. Não é verdade? E a letra E diz o seguinte: o narrador compara a duração do sabor do beijo à perpetuidade do relógio. Pessoal, veja bem, isso aí, comparar a duração do beijo ao fato do relógio ser perpétuo, isso não é romantizar, não? Mas a alternativa, a questão, aliás, não está pedindo para que a gente analise, nesse contexto, a metáfora do relógio, desconstrói certos paradigmas românticos. Por quê? E aí, você vai marcar essa? A duração do beijo é perpétua, é para sempre? Isso não desconstrói, isso reforça o traço romântico, ok? E aí, pessoal, nós temos, para quem ficou em dúvida entre a letra B, por exemplo, por que não pode ser a letra B? Na verdade, isso aí já é um traço tipicamente realista. Então, não está desconstruindo um comportamento romântico, por exemplo. Mas a letra D diz justamente que essa metáfora, ou seja, em relação ao relógio, ela materializa, né, ela representa a materialização do tempo. O tempo é material, é real, é objetivo e redireciona o comportamento que ora estava idealista, romântico, passional. E aí diz, desça das nuvens, porque o tempo é real e ele passa. Então, por isso, o gabarito correto é a letra D de dado. Pronto. Como eu disse para vocês, após essa questão, eu trouxe aqui para vocês um compilado bem especial, com características, com aspectos importantes para revisar o modernismo. Então, a gente vai começar agora a revisar o modernismo brasileiro. Antes de olharmos aí as características da primeira fase modernista, vai aparecer aí para vocês na tela, é importante reforçar que o modernismo é o segundo maior movimento artístico-literário do Brasil. O primeiro deles foi o romantismo, né, na era nacional, o primeiro movimento da era nacional da nossa literatura, e em seguida, lá na frente, quase 100 anos depois, o modernismo é o segundo movimento de grande destaque. Não que os outros não sejam, mas pela importância histórica e política que esses movimentos representaram na arte e na literatura brasileira, tá certo? Então, em 1922, acontece a Semana de Arte Moderna, né, de 13 a 17 de fevereiro de 1922. A Semana de Arte Moderna que foi escolhida propositalmente para acontecer, né, no ano de 1922, porque era o ano que representava o centenário da independência do Brasil. E aí os artistas, os intelectuais, os poetas, escritores, escritoras, pintores, pintoras, como Tarsila do Amaral, por exemplo, Anita Malfatti, todo mundo se reuniu ali durante bastante tempo para poder levar as ideias do modernismo ao palco do Teatro Municipal de São Paulo naquela data. Então, eles passaram mais ou menos uns 5 anos estudando propostas, pensando, escrevendo, pintando, já fazendo arte modernista. Então, a gente pode dizer que esses 20 primeiros anos do século XX, a gente tem ali o finalzinho, a transição do pré-modernismo, artistas escrevendo, fazendo literatura pré-modernista, mas também nós já temos artistas que estão fazendo o modernismo, influenciados, sobretudo, pelas vanguardas europeias, que era o grande boom do momento. Para quem não lembra, vamos reforçar aqui a memória rapidinho, as vanguardas europeias são principalmente as mais estudadas na literatura deste período, de início do século XX, são cubismo, futurismo, expressionismo, surrealismo e dadaísmo. Cada uma com uma proposta diferente, ou alguma delas, inclusive, sem ter proposta alguma, sem lógica nenhuma, mas com conceitos muito bem elaborados no que diz respeito a quebrar padrões, inovar artisticamente, trazer a novidade, quebrar com o academicismo, deixar de lado o conservadorismo em relação às artes de maneira geral. Então, o que é que acontece? Influenciados por essas vanguardas, os nossos artistas brasileiros começaram a trabalhar, fazer então as suas artes e querer mostrar para a sociedade brasileira como uma forma de quebrar esse conservadorismo e academicismo e mostrar a sua proposta, que era, sobretudo, nessa primeira fase, a ideia de ser uma fase nacionalista ou chamada heróica.
Por que eles eram chamados de fase heróica, professora? E isso eu me refiro especialmente à poesia, a primeira fase da poesia modernista. Pessoal, porque eles tinham um trabalho muito grande, que é afirmar a palavra liberdade em termos de liberdade formal, liberdade artística, liberdade de temáticas, liberdade relacionada à poesia. Não se esqueçam de que a poesia mais queridinha do momento, naquela hora, naquele momento da história da nossa literatura, era a poesia parnasiana, que era uma poesia extremamente rígida, cheia de preceitos formais, de complexidade em relação à linguagem, buscando sempre uma linguagem muito culta, muito erudita, muito rebuscada, com formas fixas extremamente elaboradas, buscando as influências clássicas principalmente, os versos em 12 sílabas poéticas ou 10 sílabas poéticas, e buscando também as rimas ricas e raras e o vocabulário preciosista. Então perceba, era tudo muito formal, era tudo muito técnico. Inclusive os parnasianos, eles ficaram conhecidos por ter mais preocupação com a estética, com o formato do texto, do que propriamente com a mensagem. Então, quando o modernista chega com uma outra proposta, ele vai dizer, não, poesia pode falar de coisas simples do dia a dia. Poesia pode falar, por exemplo, do jeito que a gente fala no nosso dia a dia. Poesia pode ter uma linguagem que é lírica e que fale informalmente, por exemplo. Poesia pode trazer piada e fazer graça e fazer rir. E isso revoluciona a literatura brasileira. Essa primeira fase, ela chega realmente com essa fase heróica. E por que nacionalista? Porque é um momento, ora, se comemoravam os 100 anos da independência do Brasil. Era um momento de reafirmar as noções do que é a pátria, do desejo de defender a minha pátria, mas em que sentido, em que aspecto, literariamente falando? Será que seria só falar do patriotismo, como faziam, por exemplo, alguns autores no romantismo, exaltando a natureza, o país, o Brasil? O modernista tem um tempero, uma pitada muito interessante, em que ele vai reafirmar a sua cultura, vai buscar suas raízes, as raízes indígenas, por exemplo, mas vai dizer também o seguinte, minha pátria, minha língua precisa ser valorizada, as raízes dela precisam ser valorizadas, mas eu não posso ser um ufanista, eu não posso ser, por exemplo, um Policarpo Quaresma. O que é um ufanista, professora? É alguém que é patriota exacerbadamente, de modo que isso deturpa a sua visão, aliena a sua visão, e eu não consigo enxergar os problemas ou defeitos do meu país, do meu lugar, por exemplo. Então o modernista vai dizer, não, amo meu lugar, amo minha língua, amo meu país, trouxe as influências europeias, mas vou dar o tempero, a pitada brasileira, mas eu preciso trabalhar com a crítica, eu preciso também falar dos aspectos reais da sociedade, eu preciso falar de problemas sociais. Então, o viés crítico é um dos principais ingredientes dessa primeira fase modernista, que vai trabalhar, sobretudo, com poesia. Daqui a pouco, a gente vai falar um pouquinho mais dessa primeira fase modernista, das outras fases, não só na poesia, mas também na prosa, e no finalzinho, resolvermos questões. Até daqui a pouco. Voltamos, pessoal, você de casa, mais uma vez seja bem-vindo. O intervalo foi bom, beberam água, estiraram as pernas, pegaram caderno, caneta, post-it, não sei o quê, e vamos embora continuar estudando, tá, pessoal? Para quem está chegando agora, eu sou a professora Milene Lima, estou aqui para revisar com vocês competência 5, texto literário. E estávamos falando das características, na tela aparece aí para vocês, características da primeira fase modernista. Sobretudo, estamos falando aqui desse primeiro momento do modernismo, que é majoritariamente feito de poesia. Mas também tinha texto em prosa, a gente tem uma obra muito boa, que é ícone desse período, que é a Macunaíma, do Mário de Andrade. A gente também tem Amar, verbo intransitivo, que é a coletânea de poemas, cujo o poema de mesmo nome, também do Mário de Andrade. E a gente tem um monte de outros livros e peças teatrais que são desse primeiro momento, não é que só foi feito poesia não, tá, pessoal? É porque a gente foca sobretudo no estudo da poesia. Então nós temos aí as características dessa primeira fase modernista. Período de buscas e definições de manifestos e propostas. Não era novidade, tudo não era muito novo, não era para quebrar padrões, então é um período de realmente buscar definir, propor, mudar, período de vanguarda, certo? Profundo
nacionalismo. Um pouquinho antes do intervalo eu estava falando com vocês justamente sobre isso, sobre essa necessidade de afirmar a minha cultura, a minha língua, a minha nação, mas sem perder o viés crítico. Procura de uma língua nacional e liberdade formal. Como assim uma língua nacional? Ora, nossa língua é portuguesa, o nome dela. Mas aí o modernista de repente vai começar a dizer assim, então vamos falar mais do jeito que o brasileiro fala? Vamos colocar isso para dentro da poesia, da literatura, por exemplo? Porque essa é a língua que a gente fala, que o povo no dia a dia fala. Não só a língua portuguesa canônica, normativa, formal, tá certo? E liberdade formal, ou seja, liberdade de formatos diferentes, de poesias diferentes. Durante muito tempo o soneto era o preferido. Mas aí a poesia modernista vai dizer, e se eu quiser fazer verso livre? Se eu quiser não contar sílabas poéticas, por exemplo, se eu quiser não ter uma forma fixa, vou deixar de fazer poesia por isso? Não vou, ok? Reescrita de textos do passado na forma de paródia, com a visão cômica e satírica, ou seja, a ironia é outro ingrediente básico dos poemas modernistas dessa primeira fase. O que é que eles fazem? Vão revisitar textos anteriores, textos, por exemplo, do romantismo, e aí eles vão olhar para esses textos, mas vão fazer uma revisão crítica do passado. Vão pegar, por exemplo, um texto de Gonçalves Dias, que é um ícone do romantismo brasileiro. Quase 100 anos depois eles vão dizer, e se a gente refizer esse texto? E aí um procedimento de intertextualidade que eles mais utilizam é o procedimento da paródia. Lembrando, para você que está estudando em casa, existem vários tipos de intertexto. Ou a citação direta, ou as paráfrases, e outros aspectos que o literato, o escritor, a escritora pode utilizar. Por exemplo, se eu quero reafirmar o texto original, a essência, a ideia dele, eu vou utilizar uma paráfrase. Mas se eu quero distorcer, transformar, desdizer, contrariar o texto original, eu vou fazer uma paródia. Mas um detalhe, professora, a paródia é porque eles queriam criticar o autor, a autora que fez aquele texto. Às vezes não é uma crítica à pessoa, o autor, a autora. Às vezes é uma crítica ao conteúdo do texto. Às vezes é uma crítica à situação histórica, não ao texto em si. Por exemplo, quando Gonçalves Dias escreveu lá no romantismo, indianista, da primeira geração, Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá, ele estava muito feliz, contente, alegre e orgulhoso do seu país, da sua terra, e mesmo distante quis homenageá-la. Quando o Oswald de Andrade vai refazer, então, esse texto, ele diz, minha terra tem palmares. Ele diz, opa, minha terra muito boa, muito bonita, mas aqui um povo foi escravizado. Então percebam que eles vão fazer essa revisão crítica do passado. E aí por isso o procedimento de paródia é constantemente visto nessa primeira fase modernista. Com essa pitada de humor, de crítica, de sarcasmo, essa visão cômica e ou satírica, ok? Próximo pontinho fala aí de concepção crítica da realidade do país. A gente já está falando aqui sobre isso, ou seja, o modernista ele tem uma visão da realidade que não pretende fantasiar, enfeitar, ilustrar com beleza um problema social, por exemplo. Então, enquanto o romântico fazia muito isso, ou o parnasiano não estava sequer preocupado com isso, o modernista vai dizer, opa, não é bem assim a realidade. Já que literatura também é um reflexo da realidade, então vamos dizê-la, ok? Língua falada e cotidiana aparece na poesia. Isso é muito, muito bacana, pessoal, porque foi a partir da poesia modernista que o falar do povo, do cotidiano, desse brasileiro que está ali no dia a dia, trabalhando, vivendo para lá e para cá, agindo nos seus corres, como é dito aí. Ou seja, essa linguagem informal, coloquial, cotidiana, prosaica, da conversa, do dia a dia, ela aparece na poesia. Isso é uma grande novidade. Já que é para valorizar o povo, sua história, sua cultura, sua língua precisa ser valorizada. E não apenas essa língua tradicionalmente formal, mas sim a língua falada no cotidiano pelo povão. Isso é bem interessante. Depois, poemas piada, falta de atenção quanto às regras gramaticais. Eu não diria exatamente nem falta de atenção. Essa falta de atenção às vezes é proposital. Tá? A gente fala falta de atenção no sentido de que não há tanta preocupação com as normas gramaticais. Não é porque os autores não soubessem ou não dominassem, mas porque propositalmente
eles vão dizer, mais importante é o que eu estou dizendo, não se eu deixei de colocar uma regência ou uma concordância, por exemplo. Lembrando que para vocês que vão fazer o Enem, não vão seguir esse exemplo na redação não, tá? Porque na redação vocês são cobrados pela norma culta escrita. Aqui é poesia, é literatura, existe essa liberdade e essa chamada licença poética para desobedecer de vez em quando as normas gramaticais. Mas vocês não façam isso na redação, tá? Depois nós temos aqui verso livre e fala popular, ou seja, o verso livre é esse verso que não vai ter uma preocupação com a métrica. Eu posso fazer um verso com 10 sílabas poéticas, outro com 3, 2, 4, como o artista bem quisesse. E, novamente, a questão da ênfase na fala popular. Não nos esqueçamos, eu não coloquei aqui o nome para vocês, mas eu vou reiterar, que existem 3 autores principais desse primeiro momento do modernismo no Brasil, em relação à nossa poesia modernista, que são Mário de Andrade, Ousa de Andrade e Manuel Bandeira, tá certo? E agora a gente vai falar um pouco mais de modernismo, mas focando aqui a segunda fase, o segundo momento do modernismo brasileiro, ou chamada a poesia de 30. Pessoal, lembrando, o primeiro momento do modernismo vai de 1922 a 1930. E é importante, quando vocês estiverem estudando, estabelecer o seguinte: esses períodos, essas datas, elas são organizadas por questão didática, para facilitar o ensino para o alunado, para facilitar a compreensão do próprio movimento, porque aquele movimento reflete uma prática histórica, cultural, social. Mas, por exemplo, os primeiros modernistas de 1922 a 1930, depois de 30 eles continuaram escrevendo, sim. Mas aí vamos estudar e chamar atenção para uma outra turma que apareceu naquele momento também como destaque. E aí por isso que são separados em blocos, tá certo? Então a segunda fase vai de 1930 a 1945. E aí a gente tem um destaque muito importante na poesia, mas também na prosa, chamada prosa de 30 ou romance de 30. Então, primeiro vamos falar dessa poesia de 30 e depois do romance de 30. Nessa poesia de 30 a gente tem aqui alguns aspectos relacionados, alguns poetas, primeiramente. Nós temos Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Jorge de Lima, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. Esses são os principais autores, poetas da segunda fase, dessa fase de 1930. E aí eu coloquei para vocês uma expressão sobre cada um desses poetas. O Carlos Drummond de Andrade, o poeta da escavação do real. Porque Drummond, quem já foi meu aluno sabe que eu sou fã. Porque Drummond é chamado de poeta da escavação do real. Há várias fases, inclusive Poema de 7 Faces, que é uma poesia que representa muito bem essas várias fases drummondianas. Ele tem ali aspectos filosóficos, aspectos relacionados a crises existenciais, a lírica amorosa, mas sempre com viés mais ácido, mais realista nesse sentido. Mas, de fato, Drummond é aquele poeta que vai falar: vamos escavar o real do próprio ser humano? Vamos falar, então, de guerra, mas vamos falar também de amor, de essências, de angústias. Então, por isso é chamado poeta da escavação da realidade. Muitas vezes considerado um cético, um descrente na própria humanidade. Há textos belíssimos de Drummond, ele faz essa reflexão sobre o ser humano estar se tornando muito mecânico, muito automático. Gente, imagine Drummond sabendo que agora em 2024 existe inteligência artificial que nos imita em tudo. O que será que Drummond nos diria? Não é? Há um poema muito interessante dele em que ele faz uma espécie aí de previsão. Ele diz que há muito progresso para atingir tal modernidade. Mas aí ele, o eu lírico, por meio dele, diz: até lá já estarei morto. Ou seja, ele não viveu para ver tudo isso, né? Obviamente. Murilo Mendes é chamado de poeta surrealista. Nos poemas de Murilo Mendes, muitas vezes vocês vão se deparar com características que lembram a vanguarda surrealista. A mistura ali do universo onírico, da loucura, dos devaneios, ou seja, aquilo que foge à realidade. E por isso é surrealista. Em especial porque há ali a presença da metafísica, ou seja, aquilo que a ciência, que a física sozinha não consegue palpar ou explicar, tá?
Jorge de Lima, poeta profeta, que aparece também muitas vezes com uma ligação com o religioso, o transcendentalismo, mas também poeta da negritude. Existe um poema muito bom de Jorge de Lima que é Nega Fulô. Recomendo, quem não conhece, procure conhecer. Depois nós temos a Cecília Meirelles. Aqui a gente tem a poeta de essência. Professor, porque a poeta pode ser chamada poeta ou poetisa, mas a própria Cecília se autodenominou assim. Então, por isso eu considerei aqui a fala da própria. Poeta das essências delicadas e sutis. A Cecília vai falar de amor, mas vai falar também de infância, vai falar também de ternura, vai falar também do autoconhecimento, vai falar muitas vezes da efemeridade do tempo, da passagem, de como o tempo passa e ele é implacável e deixa marcas físicas e emocionais. E por último, nós temos Vinícius de Moraes, o poeta do Eros, ou seja, do amor, que fala do amor, da sensualidade. Lembrando que não é só aquele amor romantizado, é um amor que tende ao amor mais concebível, carnal, ou seja, o amor mais palpável. Então, falou sobre o amor como ninguém, né? Soneto de Fidelidade é um grande exemplo disso, mas também soneto de separação, entre tantos e tantos e tantos outros sonetos de Vinícius de Moraes. Pessoal, um detalhe, Vinícius não falou só de amor. Não se esqueçam de que ele também se engajou socialmente usando a sua literatura, né? A Rosa de Hiroshima, né, que é um poeta que comenta muito sobre isso, sobre a Segunda Guerra Mundial, já mais para frente. Ou seja, Vinícius não cantou só o amor, cantou no sentido de versou, falou sobre. E além de excelente poeta, também se engajou musicalmente, né, em várias parcerias com o Tom Jobim. Essa é a segunda fase da poesia modernista. E aí, pessoal, alguns aspectos em relação a essa segunda fase. Vejam só o período, 1930 até 1945. Nós temos 15 anos aí desse momento de segunda fase, bem tensos, inclusive, esses anos, né? Aqui no Brasil nós temos aí o período de Era Vargas, e isso também pega o recorte da Segunda Guerra Mundial mais tarde, porque vai de 1930 até 1945. E por esse motivo, alguns temas aparecem aí. A preocupação social, a poesia de versos livres, que aparece muitas vezes, mas eu vou fazer aqui uma ressalva super importante. Nós temos poesia livre, sobretudo, Drummond é um ótimo exemplo, mas a gente tem Vinícius de Moraes que adora fazer soneto decassílabo, que é clássico. Aí você diz, poxa, professora, você acabou de falar de modernismo, quebrar padrões, não sei o que, como é que Vinícius estava fazendo soneto? Gente, a primeira fase teve esse trabalho, conquistar espaço e liberdade formal. O que é liberdade? Não é você escrever do jeito que você quiser? Então, se a primeira fase conquistou isso, aí os segundos, né, os da segunda fase, aliás, vieram depois, e aí pensaram, obrigado, amigos, agora eu posso escrever do jeito que eu quiser. Inclusive, se eu quiser escrever um soneto decassílabo, eu escrevo. Mas, lembrando que a predominância é dessa poesia mais livre, de versos livres, sem essa grande preocupação com a formatação fixa. Muito embora a gente tenha, como exemplo, Vinícius, que faz muito isso, tá bom? Então, agora não tem mais essa obrigação, esse padrão. Se não tem mais esse padrão, Drummond escrevendo versos livres, Cecília também, aí ora Cecília quer fazer um soneto, Vinícius também, e tá tudo certo, tá bom? Que fique claro. Poesia de questionamento. Por que nessa segunda fase aparece bastante essa poesia de questionamento? Questionar o quê? A existência humana. Como assim questionar a existência humana? Desde que o mundo é mundo, tem humano, será? E aí, de repente, o Drummond vai pensar, o que é que a gente está fazendo aqui? Que contribuição a gente está dando para a sociedade, de maneira geral, para a humanidade? Porque o ser humano, como ele mesmo diz no poema O Trovador, porque os homens se matam feito percevejos, feito mosquitinhos? Por que Drummond estava falando sobre isso, pessoal? Porque estava se vivendo no meio de guerras. Imagine você viver, ser contemporâneo da Segunda Guerra Mundial e ver tudo aquilo acontecendo, assim como nós, hoje, em 2024, vemos diversas guerras civis, ou as guerras do Oriente Médio, ou mesmo a guerra contra a violência, a fome dentro do nosso país. Não tem como você, em algum momento da sua vida, não parar e pensar, poxa, o que o ser humano está fazendo para mudar isso? Então, essa questão de refletir a própria condição, a própria existência humana. O sentimento de estar no mundo, o que é que estamos fazendo aqui, o que é que estamos fazendo para melhorar, para evoluir. As inquietações social, religiosa, filosófica e amorosa, que sempre foi motivo de poesia também. E não vai ser diferente aqui.
tá certo? Então, essas são características preponderantes desse momento da segunda fase da poesia modernista, tá certo? Mas, além da segunda fase da poesia, a gente tem a segunda fase em relação à prosa. E essa prosa, pessoal, ficou conhecida como romance de 30, mas ela tem outros apelidos também, tá? Ela ficou conhecida como romance de 30, mas também ficou conhecida como romance neorrealista, ou os escritores neorrealistas, né, assim, ou romance regionalista. Por que todos esses nomes? Aí na tela aparece para vocês já a explicação sobre romance regionalista. Qual era o intuito? Criticar para denunciar uma questão social, contribuindo assim para a sua solução em uma determinada região. Vamos tomar como exemplo aqui no Nordeste, e como o grande grupo do romance de 30, né, da prosa regionalista de 30, é um grupo majoritariamente nordestino. É claro que o Nordeste apareceu bastante, e principalmente enfocando nos problemas, porque a literatura é uma literatura de denúncia social. Então, se havia acontecido uma grande seca, por exemplo, é óbvio que os escritores vão falar sobre isso. Se estava acontecendo, ou já havia acontecido, na verdade, a decadência dos engenhos de cana-de-açúcar, também o escritor nordestino vai falar sobre isso. Problemas relacionados à sua região. Neste grande grupo, cujos nomes eu vou citar aqui para vocês, o único não nordestino era o Érico Veríssimo, lá do Sul. Então, ele vai enfocar mais nas questões e problemas da sua região. Muito cuidado, pessoal, para que quando vocês analisem questões sobre isso, não tenham a tendência à própria xenofobia, né? Uma vez em sala de aula, um aluno me questionou: professor, é por conta um aluno, aliás, é por conta dos romances regionalistas, que lá no Sul, no Sudeste, o pessoal tem um estereótipo sobre nós nordestinos, acha que todo mundo é retirante, que todo mundo passou pela seca, não sei o quê. Não, pessoal, a literatura, ela é um recorte da realidade. Ela não é toda a realidade, certo? A literatura, ela faz um recorte importante, inclusive quando se presta ao papel social, como é o caso desses romances. Não significa, se você é um leitor, um bom leitor, crítico, você lê uma obra, você vai acreditar que todo mundo naquele lugar é exatamente daquela forma? Obviamente que não. Então, é muito mais sobre preconceito do que sobre entendimento das obras, tá? Então, vamos desmitificar, desconstruir esse preconceito. Ou seja, naquele momento foi extremamente importante falar sobre seca, sobre miséria, sobre retirantes, porque muita gente na população nordestina passou sim por isso. Não significa que todo o Nordeste só tinha isso para falar. Não, obviamente que não. Mas naquele momento era um problema essencial de ser discutido. Tá certo? Então, por isso, vira temática, sim, dos livros regionalistas. Não todos, mas alguns. Outra questão aí, pessoal. Situação dos proletários rurais, ou seja, a denúncia da situação miserável em que vivia o homem do campo. Então, se de um lado nós vamos ter a temática regionalista em relação à seca, à miséria, à fome, esse homem do ambiente rural, esse indivíduo que vive trabalhando para a terra, e aí como é que ele vai sobreviver quando faltam recursos básicos como a própria água? Ou seja, denúncia da situação miserável em que vive este homem do campo, este homem que trabalha nos grandes sertões, no meio rural. Linguagem próxima da fala. Então, a prosa regionalista desse romance de 30 vai trazer uma linguagem que se assemelha à prosa, a conversa, a prosa no termo de gênero literário e, ao mesmo tempo, a linguagem prosaica, a linguagem que lembra a conversa, a fala do dia a dia, tá certo? Aí vamos aqui. Outro aspecto, os regionalismos, a miséria da fome e do flagelo da seca entravam em cena na literatura neorrealista. Não se esqueça, quando fala literatura neorrealista, estamos falando de regionalismo ou do romance de 1930, como assim ficaram conhecidos. E agora nós temos aqui alguns autores importantes desse momento. A Raquel de Queiroz, cearense, né, com o romance O 15, né, trazendo aí a saga da seca. É claro que ela tem outras obras, mas a gente está destacando aqui o aspecto mais importante desse período. Graciliano Ramos, que também vai falar bastante sobre seca no livro Vidas Secas, a história de Fabiano e sua família, né, que também são retirantes. A obra São Bernardo, que também traz uma prosa bem interessante, né, da questão das oligarquias rurais, a cobiça
e reflete mais uma vez a nossa região, trazendo essa prosa seca e nua, crua, assim como José Américo de Almeida na obra A Bagaceira, por exemplo, tá certo? Então, inclusive, gente, na redação, se vocês estiverem, de repente, com uma temática que fale sobre crise hídrica, né, de como é dura a realidade de quem não tem água, por exemplo, de que isso pode acontecer em muitos outros lugares se a gente não fizer alguma coisa a tempo, né, como vem acontecendo já no Pantanal, em algumas regiões da Amazônia também. Nós temos 3 grandes obras da literatura brasileira para citar como repertório em relação à crise hídrica: Vidas Secas, O 15 e A Bagaceira. Por ordem, Vidas Secas de Graciliano Ramos, O 15 de Raquel de Queiroz e A Bagaceira de José Américo de Almeida, porque os 3 livros retratam situação de seca, flagelo, miséria e retirantes fugindo da seca, tá certo? Vamos lá. Em seguida, nós temos José Lins do Rego, paraibano, Fogo Morto, é um ícone desse período, mas a gente tem Menino de Engenho e outros livros também, até porque o José Lins do Rego ele faz esse romance de caráter memorialista, ou seja, trazendo um pouco da sua infância. Ele cresceu no meio dos engenhos do seu avô, a ficção no engenho, tanto o auge, né, o início, depois o auge e depois o declínio desses engenhos da cana-de-açúcar, né? Fogo Morto, inclusive, já representa esse declínio, essa derrocada, ok? E em seguida nós temos aí Jorge de Amado, Contieta, Capitães de Areia e Érico Veríssimo, como eu falei para vocês, é o único do Rio Grande do Sul. Terceira fase modernista, vou apressar aqui um pouquinho mais para dar tempo de falar tudo. Gente, a terceira fase, ela volta a fazer uma coisa que o início do modernismo diz, não, de jeito nenhum, buscar o rigor formal da poesia. E aí a gente tem como exemplo João Cabral de Melo Neto. Ele trouxe de volta e foi considerado, inclusive, o arquiteto da palavra, aquele rigor formal. Mas nós temos muitos outros autores, né? Terceira fase é de 45 a 60, que escreveram também a poesia livre que o modernismo já havia conquistado. Nós temos Mário Quintana, Paulo Mendes Campos, Tiago de Mello, Ferreira Goulart, José Paulo Paes, Adélia Prado e outros autores. Tá? Então, a gente tem uma diversidade aí de experimentação poética. Na prosa, sem dúvida nenhuma, nós temos as narrativas confidenciais em primeira pessoa, as narrativas que aproximam a prosa da poesia, e o destaque, sobretudo aqui, é para Clarice Lispector, com a sondagem do mundo interior, do intimismo, e o Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa, perdão, que é o criador de palavras, o que gosta de brincar com as palavras. Para correr aqui um pouquinho o nosso tempo, tá estourando, pessoal, nós temos aí para vocês também, e eu recomendo que vocês revisem, vanguardas da poesia modernista, poesia concreta, poesia praxis, poesia social e a poesia marginal, que tem caído bastante nos últimos Enems. E agora, queria aqui com vocês resolver essa questão, que já foi questão do Enem, só para a gente observar os aspectos de um texto da literatura modernista. Erro de português é o título, né? Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Poema de Oswald de Andrade. E aí nós temos o primitivismo, olha a palavra, o primitivismo observável no poema Acima, de Oswald de Andrade, caracteriza de forma marcante. Gente, se é o primitivo, o que é primitivista, aliás, primitivismo, vem de algo muito primitivo, do início. Ou seja, aqui ele está recontando o episódio da chegada do português ao Brasil e como ele modificou consistentemente a vida do indígena, vestindo o indígena. E esse vestir aí não significa apenas o colocar roupa, mas todo o processo de aculturação pelo qual o indígena foi submetido, né? No qual, aliás, ele foi submetido. E aí caracteriza de forma marcante o quê? O regionalismo do Nordeste? Não, porque nós acabamos de ver que isso pertence à segunda fase, a geração de 30, regionalismo. O concretismo paulista, o concretismo já são as vanguardas da poesia brasileira pós 1950, tá? O concretismo, inclusive, está inserido ali em 1950, 55, principalmente com os irmãos Campos, Haroldo e Augusto de Campos.
Poesia pau-brasil. O que é poesia pau-brasil? Um dos movimentos da primeira fase modernista que vai resgatar temas lá do Brasil colonial, e por isso o nome Poesia pau-brasil, porque resgata esse Brasil primitivo do início da colonização. Por isso a letra C é o gabarito correto. Simbolismo pré-modernista, a gente sabe que Eusa de Andrade não é simbolista. Quem é simbolista é o Cruz e Souza, por exemplo. E tropicalismo baiano, que o tropicalismo vai acontecer lá pela década de 70, um importante movimento artístico, literário e cultural que movimentou a arte brasileira. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham revisado com bastante atenção e que eu tenha contribuído bastante. E um excelente Enem a todos vocês. Vidas da literatura, nós vamos para a língua portuguesa. Nós vamos ver um assunto que é tema de questões, mas que também é essencial para ajudar a interpretar os textos de apoio da prova. Eu estou falando das funções de linguagem. Oi, pessoal, eu sou a professora Isabela Jade. Estamos de volta, certo? Com mais dicas para o Enem, né? Para a prova de linguagens. E hoje nós iremos dar continuidade ao assunto da aula passada, né? Intertextualidade. Dessa vez vamos focar em epígrafe. Pode ser que não caia, mas pode ser também que caia dentro do assunto de intertextualidade. Se cair, vocês já estarão preparados, né? Já vão saber o que é epígrafe, professora, né? Como é que possivelmente ela caia em uma questão, enfim. Bom, galera, epígrafe é um tipo de intertextualidade, né? E é muito conhecida por quem é leitor, aquele leitor assíduo, né? Porque é aquele verso que aparece antes dos capítulos dos livros e são citações de outros livros, citações de música, entre outros gêneros, né? Até coloquei um exemplo aqui para ficar melhor e vocês entenderem. Não importa o que aconteça, continue a nadar. Esse epígrafe, ele vem num livro, certo? E é uma frase de um filme que eu acredito que vocês conheçam, que é do Procurando Nemo, lançado lá, né, no iniciozinho dos anos 2000, certo? Então, pessoal, pode ser que alguma questão dentro desse conteúdo de intertextualidade, né, que a gente já viu, já discutimos inclusive nas aulas anteriores, questões do Enem que caem sobre intertextualidade, pode ser que não caia uma intertextualidade como a gente discutiu anteriormente, né, como a paródia, como, por exemplo, a paráfrase, cai a epígrafe, então vocês já vão saber o que é, né? O que é isso? Como é que ela pode vir, né? Então pode ser uma frase ali que vem antes de um capítulo de livro e também é considerado uma intertextualidade, certo? E iremos para a nossa questão de intertextualidade. Com certeza vocês já devem ter notado que questões anteriores tinham um pouquinho de intertexto, mas essa foca bastante em intertextualidade, certo? É em 2014 e traz aí uma imagem, é uma questão com linguagem mista. O que seria a linguagem mista, né? Ou linguagem sincrética, aquela que vai misturar a imagem mais o texto. Então aqui se trata de uma linguagem mista, onde a gente tem, né, vários elementos na imagem e no balãozinho traz a seguinte frase: o trânsito no feriadão é sempre um quadro dramático. E a gente percebe aí vários elementos, né, deixando realmente aquele drama na imagem. E vamos ao contexto, né? O que é que está pedindo? Vamos à contextualização dessa questão. Na criação do texto, o chargista Lott, né? Ah, professora, mas é uma imagem. O comando aqui da questão, né? O enunciado da questão, na verdade, diz que é um texto, sim. A questão pode vir um texto imagético e um texto, certo, verbal, apenas verbal, composto por frases, enfim. Então, na criação do texto, o chargista Lott usa criativamente um intertexto. Os traços reconstroem uma cena de Guernica, painel de Pablo Picasso, então ele já está dizendo aí onde é que está a intertextualidade presente, certo? É uma charge, mas com base em um quadro de Pablo Picasso. Então aí a gente já nota a intertextualidade. Você sabendo que é intertextualidade já vai, isso aí é a nossa intertextualidade da questão. Que retrata os horrores e a destruição provocados pelo bombardeio de uma pequena cidade da Espanha. Na charge, publicada no período de carnaval, recebe destaque a figura de um carro, né, elemento introduzido por Lott no intertexto.
Além dessa figura, a linguagem verbal contribui para estabelecer um diálogo entre a obra de Picasso e a charge, ao explorar uma referência ao contexto, trânsito no feriadão, esclarecendo-se o referente tanto do texto de Loti quanto da obra de Picasso. B. Uma referência ao tempo presente, com o emprego da forma verbal evidenciando-se a atualidade do tema abordado, tanto pelo pintor espanhol quanto pelo chargista brasileiro. C. Um termo pejorativo, trânsito, reforçando-se a imagem negativa de um mundo caótico, presente tanto em Guernica quanto na charge. D. E penúltima, uma referência temporal, sempre referindo-se à permanência de tragédias retratadas tanto em Guernica quanto na charge. E por último, nós temos a opção E, uma expressão polissêmica. Ah, professor, o que seria uma expressão polissêmica? Aquela expressão que tem um duplo sentido, certo? Ela não tem um sentido único, ela pode ter um sentido e depois pode ter outro, ali aquele sentido ambíguo. Quadro dramático, remetendo-se tanto à obra pictórica quanto ao contexto do trânsito brasileiro. Lá no iniciozinho das nossas aulas, a gente debateu um pouquinho sobre os tipos de alternativas que o Enem traz, né, em suas questões. E a gente viu que tem as alternativas absurdas, a correta, a verdadeira, mas, né, que tem aquele porém que faz a gente achar que é a verdadeira, mas ela tem uma incoerência e no final está errada. E de fato a questão é errada. Então, com base no que a gente já discutiu em aulas anteriores, com certeza, pelo menos é o que eu acredito, que vocês já saibam qual é a verdadeira, né? Qual é a absurda. Tenham ido aí pelaquela questão eliminatória que a gente já discutiu, né? Então, obviamente, pessoal, seria a que foi A, mas realmente é a E, certo? Uma expressão polissêmica, um quadro dramático remetendo-se tanto à obra pictórica quanto ao contexto do trânsito brasileiro, né? Alternativa E, uma expressão polissêmica, certo? Um quadro dramático, tanto o quadro de Pablo Picasso seria, né, essa dramatização que o pintor quis retratar, quanto a própria charge, né, quis retratar o quanto era caótico o trânsito no feriadão, certo? Então, mais uma questão discutida, certo? E nós passaremos agora para a estrutura da prova de linguagens do Enem. Nas aulas anteriores, a gente discutiu bastante, pessoal, sobre os assuntos que mais caem na prova do Enem, né? Foi uma listinha com conteúdos muito importantes que vocês estudaram aí ao longo do ano letivo de vocês, né? Ou anos anteriores também, né? O Enem cai aí conteúdos também que vocês estudam no fundamental, no ensino médio. Então, toda essa listinha aqui a gente discutiu, né? Entre eles intertextualidade, a questão das figuras de linguagem com ênfase em gramática, discutimos também sobre a questão da interpretação de texto, né, e também compreensão de texto. Então agora chegou a hora de falarmos sobre a estrutura da prova de linguagens do Enem, né? Para quem está fazendo o Enem pela primeira vez, né, para quem já é treineiro, ótimo, maravilha, você já conhece a estrutura da prova, mas temos aqueles candidatos que estão fazendo a prova pela primeira vez. Então é importante que haja essa preparação também, né? Então, como é que vem a prova de linguagens do Enem? Certo? Prova de linguagens, código e redação do Enem, ela apresenta 45 questões, certo? De múltipla escolha e uma questão que é a redação. A tão temida redação, né? Mas com certeza com as dicas que vocês estão pegando aqui no quadro, vocês vão arrasar e vai vir notão. Então, as 5 primeiras questões são de língua estrangeira, onde vocês podem optar por inglês ou espanhol, e as 40 questões restantes são de língua portuguesa, que é o foco aqui das nossas aulas, certo? E inclui o quê, professora Jade? Bom, literatura, artes, educação física e tecnologias de informação e comunicação. Então, tudo que envolve, certo? Todos esses tópicos que eu acabei de citar e todos os tópicos que a gente vinha discutindo, né, nas aulas anteriores, obviamente, é de suma importância para que vocês arrasem na prova de linguagens do Enem, certo?
Pessoal, outra coisa bastante importante, certo? Muito se fala sobre o repertório sociocultural apenas para a prova de redação, né? A questão, na verdade, de redação do Enem. Mas a prova de linguagens também requer que vocês tenham um conhecimento de mundo. E o que seria esse conhecimento de mundo? Justamente esse repertório sociocultural. Como a gente discutiu lá em intertextualidade em aulas anteriores, para que você identifique que é uma intertextualidade, se não for como na questão que acabamos de discutir, né, que cita aí a intertextualidade com o quadro de Pablo Picasso, você não vai saber que é uma intertextualidade. Então, para a prova de linguagem, certo? Literatura, redação, é importante que vocês tenham aí, certo, esse repertório sociocultural. Como é que a gente adquire esse repertório sociocultural, certo? Só reforçando, a gente adquire por meio de leituras, né? Não só de leituras, mas às vezes você escuta ali uma reportagem, assiste a um filme ou uma série, então tudo isso faz com que você some para ter um bom repertório sociocultural, certo? E agora já discutimos todos os pontos, né, que mais caem, todas as disciplinas que... Dentro da disciplina de língua portuguesa, quais as matérias que mais caem, quais os assuntos que mais caem dentro da prova de linguagens. Já falamos sobre a estrutura da prova de linguagens, então passaremos para questões, certo? 100% perfil, um perfil ali do Enem, a cara do Enem. Gente, é uma outra dica, certo? Super importante, vocês treinarem com provas anteriores, certo? As provas anteriores, não só de linguagens, mas de todos os cadernos, o Enem disponibiliza de forma gratuita, né, com fácil acesso na internet, vocês conseguem o download rapidinho dessas provas e vocês comecem a treinar por essas provas, né, anteriores, por essas questões anteriores, que com certeza vocês vão criar uma boa base, vocês vão entender como é que o Enem traz essas questões, né, como é o perfil de uma questão de Enem. Então a gente vai exercitar isso um pouquinho agora, certo? Onde eu selecionei algumas questões, certo? Bem importantes que já caíram no Enem, de conteúdos que a gente já discutiu, certo? De conteúdos que a gente não discutiu também, pode ser, certo? Mas mais para vocês tenham em mente como é essa formatação das questões do Enem, certo? E antes, pessoal, que a gente passe de fato para as questões, temos o que o Enem espera do candidato na hora de responder as questões, né? Então, em primeiro lugar, ele consegue ter um entendimento amplo acerca do texto lido. Ele quer que você tenha ali, que você consiga ter, né, ali um entendimento sobre aquele texto que você leu. E que texto é esse? O enunciado e o comando de cada questão, certo? Como eu citei, já não só de linguagens, mas de outras áreas também. Mas de uma forma muito específica, né? Aqui da área em que nós estamos discutindo. O segundo ponto seria possuir conhecimentos linguísticos ou gramaticais. Ele quer que você possua, né, que o candidato, né, precise ter esses conhecimentos linguísticos ou gramaticais. Saber quais são as regras, né, que regem a nossa norma culta do português brasileiro. Tem bom repertório para fazer relações extratextuais, né? A gente discutiu recentemente esses pontos, inclui aí o repertório sociocultural, a questão da intertextualidade. É capaz de perceber o contexto de produção do texto. É muito importante que quando a gente leia lá o enunciado da questão de linguagem do Enem, a gente consiga entender o seu contexto, né? Por quê? Que contexto aquela questão está inserida? Até porque é muito comum, certo? Principalmente quando na prova de linguagens traz fragmentos literários, né, de textos literários, né, de cânones da nossa literatura, que vem ali um trechinho e você precisa saber, entender em que contexto aquilo ali precisa ser discutido, né, precisa ser respondido, debatido, enfim. Então, entender o contexto também é muito bom, estejam atentos a isso. Conhece as especificidades de um texto literário, né? Então, é interessante saber qual escola literária pertence àquele texto, né? De quem é aquele texto, qual foi o autor, a que escola aquele autor pertence. Isso vai ajudar muito na hora de responder a questão, né? Muitas vezes o Enem já diz, no texto do modernista
enfim, e cita lá o autor, mas se não colocar lá, né, qual escola literária, você já, tendo uma noção, já fica melhor para responder a questão. Dispõe de noções estéticas para avaliar obras artísticas, certo? Também é importante. Está consciente da importância da educação física, está devidamente inserido na cultura digital, né? Gente, essa questão da importância da educação física, você precisa estar psicologicamente, né, de corpo e de mente, preparado para fazer a prova. Afinal, só de linguagem são 45 questões. Está devidamente inserido na cultura digital, né? Está atento ao que está passando, principalmente no meio digital, em que todos nós estamos inseridos aí nesse meio e não tem para onde fugir. Apresenta capacidade crítica e de interpretação. O Enem ele é uma prova crítica, né? Não só na parte da redação, mas também nas questões de linguagens, certo? E agora, professora, nós não iremos responder essas questões, não é? Iremos sim, certo? Lá vem a primeira questão, gente, 100% ali uma questão de Enem, certo? Então, a questão se intitula Os Poemas. E nós temos um poema de Mário Quintana, né? Onde diz: os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso, nem porto. Alimenta-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas, então, estas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Então, não é um texto muito difícil, né? A gente entender, há uma metáfora, a gente discutiu metáfora, né? Eu foquei em metáfora quando discutimos figuras de linguagem, justamente porque o texto, quando o Enem traz um texto muito poético, ele foca geralmente na metáfora, que é o caso que nós estamos vendo aqui. Por que metáfora, né? O poema são pássaros que chegam, não são como pássaros que chegam, são pássaros que chegam. Não tem um elemento comparativo, então, uma questão bem metafórica, mas vamos ler o comando e entender o que aqui a questão está pedindo. O poema sugere que o leitor é parte fundamental no processo de construção do sentido da poesia. O verso que melhor expressa essa ideia é A. Os poemas são pássaros que chegam. B. Quando fechas o livro, eles alçam o voo. C. Eles não têm pouso. D. E olhas, então, estas tuas mãos vazias, e é que o alimento deles já estava em ti. Pessoal, todo comando, certo? Tem uma palavra-chave que a gente precisa ligar diretamente lá à alternativa correta. E qual seria a palavra-chave desse comando, dessa questão de forma específica, certo? O verso que melhor expressa essa ideia, que ideia? O poema sugere que o leitor é parte fundamental no processo de construção do sentido de poesia. Então, a palavra-chave seria leitor. O leitor é parte fundamental de um poema. Então, essa ideia está sendo expressa em qual verso, certo? Tenho certeza que você pensou aí o mesmo que eu, né? Então, seria, gente, claro, a alternativa é que o alimento deles já estava em ti, né? Mas, professora, vamos discutir a questão, que eu quero entender por que essa ou caso você tenha marcado errado, né? Uma outra alternativa super importante, vamos lá. Que o alimento deles já estavam em ti. Em ti quem? O leitor, né? Por exemplo, se pegarmos a alternativa A, os poemas são pássaros que chegam, a gente não tem uma ligação direta com o leitor, né? Também discutimos funções da linguagem, então isso entra um pouquinho também no que discutimos, né? Comprovando que todos os tópicos que nós discutimos realmente caem na prova do Enem, de fato, né? De uma forma muito concreta. Aí vamos lá. B. Quando fechas o livro, eles alçam voo. Quem? Quem é que está alçando esses voos, né? Os pássaros. Os poemas são pássaros que chegam, ou seja, os pássaros, mas que já é uma metáfora para poemas. Então, não seria aí aquelas questões que interagem com o texto, mas não com o leitor, que são essas outras alternativas. Quando a gente passa lá para aí, pega a palavra-chave do comando, a gente consegue ligar diretamente o ti ao leitor. Então, gabaritaríamos aí essa questão. A alternativa é... Passando aqui, certo, gente, para outra questão do Enem, que seria biografia de Passárgada.
Quando eu tinha meus 15 anos e traduzia na classe de grego de Dom Pedro II, a Ciropédia, fiquei encantado com o nome dessa cidadezinha fundada por Ciro, o Antigo, nas montanhas do sul da Pérsia, para lá passar os verões. A minha imaginação de adolescente começou a trabalhar e vi Passárgada e vivi durante alguns anos em Passárgada. Mais de 20 anos depois, num momento de profundo desânimo, saltou-me do subconsciente este grito de evasão. Abre aspas para um discurso direto que a gente discutiu lá em citação. Vou-me embora para Passárgada. Imediatamente senti que era a célula de um poema. Peguei o lápis e do papel, mas o poema não veio. Não pensei mais nisso. Uns 5 anos mais tarde, o mesmo grito de evasão nas mesmas circunstâncias. Dessa vez o poema saiu, quase ao correr da perna. Se há belezas em voo embora para Passárgada, elas não passam de acidentes. Não construí o poema, ele construiu-se em mim, nos recessos do subconsciente, utilizando as reminiscências da infância, as histórias que Rosa, minha ama seca mulata, me contava, o sonho jamais realizado de uma biblioteca e etc. E aí nós temos a referência, né, do texto e passaremos agora para o comando. De acordo com esse depoimento, o fazer poético em vou-me embora para Passárgada, vamos lá, acontece de maneira progressiva, natural e pouco intencional? Ou seja, quando ele estava pronto para fazer o poema, na verdade, achou o momento certo de aparecer, né, digamos assim. B, decorre de uma inspiração fulminante no momento de extrema emoção. C, ratifica as informações do senso comum de que Passárgada é a representação de um lugar utópico, né, daquele lugar que só existe na nossa imaginação, ou de fato o lugar existiu. D, resulta das mais fortes lembranças da juventude do poeta e de seu envolvimento com a literatura grega. E por último nós temos a alternativa E, remete a um tempo da vida de Manuel Bandeira, marcado por desigualdades sociais e econômicas. Pessoal, aquela dica, certo? Palavrinha-chave do comando, de acordo com esse depoimento, fazer poético. Então, a palavrinha-chave aí seria fazer poético. O vou-me embora para Passárgada acontece como? Ou decorre, ou ratifica, enfim. Pensou? Acredito que você tenha pensado certo. Acontece de maneira progressiva, natural e pouco intencional. O texto deixa explícito aí que aconteceu no momento em que ele estava ali despreocupado em fazer aquele poema, né? Quando ele queria mesmo fazer aquele poema, o poema não veio. Vou fazer uma analogia aqui, bem senso comum. Quando a gente quer lembrar de algo e a gente não consegue. E quando relaxamos, a gente consegue lembrar. Aconteceu do mesmo jeito, né, com Bandeira. Quando ele não estava ali preparado para escrever o poema veio. Foi como se o poema escolhesse a hora exata de aparecer. Então, a alternativa A, no texto fica explícito isso aí. Pessoal, da nossa próxima aula, nós discutiremos mais questões com o perfil 100% do Enem, certo? Um beijo e até a próxima aula. Oi pessoal, estamos de volta para discutir mais questões, né, de linguagens da prova do Enem. Então selecionei mais algumas para que a gente crie esse hábito, né, de entender ali, de praticar as questões do Enem, de entender como é que essas questões elas aparecem ali na prova. Então essa próxima questão que nós iremos discutir tem o título Namorados. E vamos lá para a leitura. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com seu corpo, com sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta listrada? A moça se lembrava. A gente fica olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagarta listrada. A moça regalou os olhos, fez exclamações. O rapaz concluiu. Antônia, você é engraçada, você parece louca, né? Então, Manuel Bandeira presente mais uma vez. No poema de Bandeira,
importante representante da poesia modernista, né? Até tinha comentado com vocês que às vezes o Enem já mostra qual escola literária pertence àquele autor, né, daquela questão. Aquele texto, ele está inserido em qual escola literária? Então, pede aí um pouquinho de literatura, um pouquinho não, né, bem muito, de literatura. Então, destaca-se como características da escola literária dessa época, vamos lá, a reiteração de palavras como recurso de construção de rimas ricas. B, utilização expressiva da linguagem falada em situações, né, do cotidiano. C, criativa simetria de versos para reproduzir o ritmo do tema abordado. D, escolha do tema do amor romântico, caracterizador do estilo literário dessa época. E, recurso ao diálogo, gênero discursivo típico do realismo. Pessoal, nós iremos nos atentar diretamente à palavra-chave lá do nosso comando, né? O poema de Manuel Bandeira é um poema modernista, certo? Ou seja, o poeta estava inserido na escola literária do modernismo. Então, a gente já consegue eliminar de cara aqui algumas alternativas, por exemplo, recurso ao diálogo, gênero discursivo típico do realismo, mas nós não estamos falando do realismo, né? Do realismo, naturalismo, nós estamos falando do modernismo. Outra que a gente conseguiria tirar, né, de cara seria a D, escolha do tema do amor romântico, caracterizador do estilo literário dessa época. Será que isso não ficaria lá para o romantismo? Né? Então a gente conseguiria já eliminar algumas de cara. E nós temos como a verdadeira, né, o tempinho aí fui discutindo algumas coisas até vocês pensarem. Então, o nosso gabarito é a utilização expressiva da linguagem falada em situações do cotidiano, né? No nosso cotidiano. Porque a gente percebe que é um diálogo muito fluido, com muita informalidade. Então, seria essa utilização expressiva da linguagem em falas corriqueiras ali que a gente fala no dia a dia, né? A E e a D a gente já discutiu, né? O porquê não seria essas alternativas. A C, criativa simetria de verso para produzir o ritmo do tema abordado. Pessoal, a gente não tem uma metrificação aqui, né, nos versos desse poema, quando todos os versos têm a mesma quantidade de sílabas, a gente não tem, né? A gente percebe ali que é um texto mais solto, mas realmente numa linguagem mais expressiva ali de uma situação cotidiana. E não seria a reiteração de palavras como recurso de construção de rimas ricas, que a gente não possui, né, nem rimas, nem muito menos as rimas ricas. Então, seria a alternativa B, certo? Mais uma questão, já do Enem 2012, certo? É interessante que vocês vejam aí o perfil dessas questões de 2012, né? 2015, 2020, começa ali, vai um pouquinho lá de 2012, 2013 até trazendo ali para as provas mais recentes, os cadernos mais recentes. A próxima questão, pessoal, se chama o Trovador. Sentimentos em mim do asperamentedos, homens das primeiras eras, asperamenteados, né? As primaveras do sarcasmo, interminentemente, do meu coração alerquinal, interminentemente. Repete. Outras vezes é um doente, um frio, na minha alma, doente como um longo som redondo. Cantabona, lom, sou um tupi tangendo um alaúde. Então, a gente percebe aí uma linguagem, né, um linguajar um pouco mais difícil, com palavras não tão convencionais no nosso dia a dia, certo? E no modernismo, certo? Vamos para o comando. No modernismo, mais uma vez, certo? A questão nos mostra em que escola literária o texto está inserido, poeta, né, está inserido poeta, vocês conseguem ver sempre aí no comando da questão. Então, no modernismo, na referência da questão, perdão, no modernismo, a questão da identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia.
Em O Trovador, de Mário de Andrade, esse aspecto é, vamos lá para as alternativas, abordado subliminarmente por meio de expressões como coração alerquinal, que evocando o carnaval remete à brasilidade, certo? Será? Coração alerquinal seria uma metáfora para remeter à questão do carnaval, à questão da brasilidade, né? Lembrando que o que é que está pedindo o comando da questão, certo? Em O Trovador, de Mário de Andrade, esse aspecto a questão da identidade nacional, né, que era muito comum no modernismo. B, verificado já no título, que remete aos repentistas nordestinos, estudados por Mário de Andrade em suas viagens e pesquisas folclóricas. C, lamentado pelo eu lírico, tanto no uso de expressões como sentimentos em mim do asperamente, frio, alma doente e como pelo som triste do alaúde, drlon, né? Que aí seria uma onomatopeia, que é aquela reprodução do som através de palavras, por exemplo, para representar o batido, né, de uma mesa, de uma porta, a gente escreve lá o toque-toque. Então esse drlon seria essa onomatopeia. D, problematizado na oposição tupi, selvagem, né, e alaúde, civilizado, apontando a síntese nacional que seria proposta no Manifesto Antropofágo de Oswald de Andrade. Exaltado pelo eu lírico, que evoca os sentimentos dos homens das primeiras eras para mostrar o orgulho brasileiro por suas raízes indígenas, né? Pensem aí comigo, pessoal, de acordo com o comando, certo? O que é que nesse poema, O Trovador, certo? Onde é que está aparecendo aí essa questão da identidade nacional, né? Que é tão comum, tão recorrente na prosa e na poesia lá no modernismo, certo? Acredito que tenha ficado claro, problematizado na oposição tupi vezes alaúde, né, que seria essa questão entre o selvagem e o civilizado, apontando a síntese nacional que seria proposta no Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade. Então, esse movimento antropófago, a gente estuda quando estuda o modernismo, né, lá em literatura, vocês aí que estão na terceira série e estão aí em ano de Enem, com certeza foi o ano de estudar, né, essa escola literária, o modernismo, né, e também o pós-modernismo. Então, com certeza vocês lembraram aí que dentro desse movimento tem o Manifesto Antropófago, né, de Oswald de Andrade. E, claro, ele faz essa relação aí, tupi vezes alaúde, como se fosse selvagem vezes civilizado, certo? Mais uma questão, pessoal, gosto muito dessa questão, uma questão super recente, certo? Já foi do Enem 2023, né? E fala sobre um evento que acontece aqui não muito distante, né? Para quem é de Mossoró. Então, o sol começa a descer por trás da vegetação da ilha da Restinga, na outra margem do rio Paraíba, colorindo o céu de amarelo, laranja e lilás. Então se ouvem as primeiras notas do bolero, do compositor francês Maurice Ravel, executadas pelo saxofonista Jurandir. É assim o pôr do sol na Praia do Jacaré, em Cabedelo, né, na Grande João Pessoa. Depois do bolero, Jurandir toca a Asa Branca, de Luiz Gonzaga, e Meu Sublime Torrão, de Genival Macedo, espécie de hino, né, não oficial da Paraíba, mas é como se fosse um hino. E nós temos aí a referência, né, do texto, e abaixo nós temos o nosso comando. A interpretação musical de Jurandir do Sax, codinome de José Jurandir Félix, apresenta um repertório caracterizado pela inter-relação de referenciais estéticos aparentemente distanciados, valorização de músicas que revelam mensagens de serenidade. C, consagração do repertório erudito como cultura dominante. D, iniciativa de estímulo à vocação turística da cidade. Ou né, por último, aí nós temos a divisão hierárquica entre gêneros e estilos musicais. Então, aí requer um pouco de interpretação, um pouco não é muito, e também o conhecimento de mundo de vocês, né?
Então, pensem aí um pouquinho, só voltando aqui para o comando, a interpretação musical de Jurandir do Sax, codinome, né, de José Jurandir Félix, apresenta um repertório caracterizado, né, então esse repertório dele, certo? Do Bolero de Ravel, depois de Asa Branca de Luiz Gonzaga, depois do hino não oficial da Paraíba, né, Meu Sublime Torrão de Genival Macedo. Então, todo esse repertório que Jurandir traz na apresentação do Bolero de Ravel, na praia do Jacaré, né, em Cabedelo, João Pessoa, ele é caracterizado pelo quê? Interpretação, mas conhecimento aí de mundo, certo? Pessoal, seria a inter-relação de referenciais estéticos aparentemente distanciados. Vamos discutir um pouquinho a questão, né? Para que vocês realmente entendam. Para quem fez o Enem como treineiro, acredito que lembre. Ou para quem já treina, né? Pelas questões de provas anteriores, de cadernos anteriores, com toda certeza já deve ter lembrado aí dessa questão. E também do seu gabarito, que no caso seria AA. Então, por que inter-relação de referenciais estéticos aparentemente distanciados, certo? Vamos lá, pessoal, ele começa fazendo menção ao Maurice Ravel, né? Maurice Ravel, perdão, um compositor francês. Depois ele termina com Meu Sublime Torrão, de Genival Macedo, que é considerado um hino da Paraíba. Então, quando a gente vai aqui para as alternativas, a gente consegue entender essa inter-relação de referenciais que ele traz para a apresentação, aparentemente distanciados, né? De uma música de origem francesa com uma que praticamente é um hino da Paraíba, certo? A B não seria valorização de músicas que revelam mensagens de serenidade. Então, a questão não seria muito bem trazer músicas serenas, né? Seriam músicas representativas, que representam ali aquela apresentação, represente a Paraíba, que é por isso que eu disse que entraria o conhecimento de mundo, né? Porque entra ali aquela questão da representatividade paraibana. C, consagração do repertório erudito como cultura dominante. Mas a cultura erudita não está dominando ali a apresentação, né? A gente percebe isso quando lá no enunciado começa a falar as outras músicas que Jurandir toca ao longo da apresentação. D, iniciativa de estímulo à vocação turística da cidade. Então, não é a música que vai trazer a questão do turismo para a cidade, né? Justamente o turista vai pela apresentação em si, mas não pela escolha do repertório musical. E é divisão hierárquica entre gêneros e estilos musicais, que a gente não percebe, de fato, uma hierarquia, né? Ele traz ali uma música de Maurice Ravel, de origem francesa, mas ele termina ali com uma grande representatividade, mas nada que mostre ali que um é mais importante que a outra, enfim, né? É realmente para caracterizar os momentos da apresentação. Então, seria o gabarito, a alternativa A, né? Essas referências estéticas mais distanciadas, certo? Mais uma questão, pessoal. Aí nós temos a capa do filme. Que horas ela volta, né? Que a gente já aproveita a oportunidade para ficar aqui uma super dica. Vocês podem usar o Que Horas Ela Volta nesse filme, que traz aí Regina Casé num drama bem importante com sua filha Jéssica sobre a questão do ingresso à universidade, né? Da questão da inserção na universidade. Então, uma mulher nordestina que sai, pratica o êxodo rural, né, o deslocamento do campo para a cidade, vai em busca de um emprego melhor na cidade, né, para proporcionar uma vida melhor para a filha. E a filha, quando cresce, termina os estudos, quer ingressar na faculdade, né, assim como vocês, né, estudando aqui para o Enem. Então, traz um trama bem legal, tem vários pontos sociais que o filme aborda. Então, a gente já aproveita que ele está aparecendo aqui na questão para que vocês assistam ao filme, né? Leiam aí resumos do filme, resenhas, para que vocês entendam e possam até estar usando aí esse filme como repertório. Super indico para os meus alunos, para vocês também. Tem um aluno que já usou esse filme, inclusive no Enem, do ano passado, né, do Enem 2023, e arrasou aí na redação, né? Tem tudo para ser um bom repertório sociocultural. Então, aí nós temos a capa do filme, certo?
é importante fazer análise, né, principalmente do título, quando traz esse tipo de enunciado, certo? Então vamos lá para o comando da questão. A frase, título do filme, reproduz uma variedade linguística recorrente na fala de muitos brasileiros. Pessoal, nós discutimos também esse ponto de variação linguística, né, norma culta, norma coloquial ou linguagem coloquial, certo? Então, mais uma vez comprovando que todos os assuntos que nós discutimos caem de fato na prova do Enem, certo? Então, essa estrutura caracteriza-se pelo, certo? Então, esse título, que horas ela volta, né? Reproduz uma variedade linguística recorrente na fala de muitos brasileiros. Ela seria, está pertencendo ali à norma culta ou ela está muito coloquial, certo? Essa linguagem utilizada nesse título, que horas ela volta, certo? Aí vamos lá. Essa estrutura caracteriza-se pelo ou pela uso de uma marcação temporal, imprecisão do referente de pessoa, C, organização interrogativa da frase, né? Trata-se de uma pergunta, utilização de um verbo de ação ou apagamento de uma preposição. Então, para que você entenda essa questão, para que você acerte essa questão na prova do Enem, você precisa saber o que nós discutimos em aulas anteriores, né? A questão da variação linguística, né? Até recomendei que vocês estudassem o preconceito linguístico através de um livro, Preconceito Linguístico, de Marcos Banho, certo? Indiquei também usar como repertório, né? O Marcos Banho como repertório, o preconceito linguístico como repertório, mas conversei aqui enquanto vocês pensavam. E aí, pessoal, né? Essa linguagem com certeza faz parte de uma informalidade. Ela faz parte do coloquial. Que horas ela volta? Se tivesse de acordo com a norma culta, a gente teria uma preposição. O título não seria que horas ela volta, e sim a que horas ela volta. Então, sabendo disso, né, sabendo a distinção entre norma culta, linguagem coloquial e entendendo que está reproduzindo aí uma variedade linguística recorrente na fala de muitos brasileiros, que é a informalidade, né, a coloquialidade, a gente obviamente vai apontar o apagamento de uma preposição, que seria a que horas ela volta. Então a gente percebe que na capa do filme, né, esse A ele é retirado. Então traz ali uma linguagem bem como a gente usa no nosso dia a dia. Que horas ela volta? Né? Então, gabarito seria a alternativa E, certo? Sabendo linguagem culta e coloquial, a gente já com certeza conseguiria gabaritar e acertar essa daí, ó, de primeira. Vamos para mais uma questão, certo, pessoal? O ouro do século XXI. Mas essa questão nós discutiremos na próxima aula, certo? Não percam, questão do ouro do século XXI ficará, né, discussão, debate sobre a questão ficará para a próxima aula e você não pode perder. Beijo e até mais! Referencial, emotiva, apelativa, poética, fática e metalinguística. Fala o que aconteceu. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Viram que depois de revisar eu fiquei com todas na ponta da língua? Que demais! E vocês, vidas, curtiram a nossa revisão de hoje? É claro. Ficaram com alguma dúvida sobre o assunto? Falem aí nos comentários. Gente, o Nota 10 de hoje fica por aqui. Não, nada a ver, irmão. Lembrem sempre da nossa diquinha lá do começo de descansar a cabeça. Aproveitem o restinho do sextou de vocês para ver uma série, um filme, para desopilar. You're goddamn right. Porque amanhã eu tô de volta com mais aula. Tchau, tchau.